Eu que nasci aqui, moro há menos tempo aqui do que ele. E veio depois pra cá. E depois, né? Durante sua infância, Lisiaro, como é que era assim a vivência lá? Olha, a infância é uma infância de como todo garoto, né? Cresci ali jogando bola, nas peladas, ali na Praça das Caçoarinas, na rua Doutor Fernandes Barros, onde praticamente foi a minha infância mais tenra, né? E ficamos ali crescendo, jogando bola e estudando também, né? Dei muito trabalho na minha infância na parte de educacional, porque eu naquela época chamava gazeaula, né? Gazeava muita aula, eu ia para a escola. Mas não era para namorar, não? Nada, era pichotado, né? Pichotão, e eu ia para a escola. E ao invés de entrar na escola, eu ficava às vezes na porta da igreja. Talvez seja por isso que eu me tornei tão igrejeiro, né? Ficava escondido dentro da igreja para matar a aula, como se chama. E ali, muitas vezes, mamãe pegava, mamãe descobria, eu levava umas camadas de pau boa, né? Para ver se virava gente. E foi assim, estudando com essa dificuldade, muita dificuldade, enfrentando também a pobreza, né? E passamos pelaquela crise dos anos 70, né? Meus pais pobres e uma situação difícil, mas a gente cresceu feliz, né? Com outros meus irmãos, e até se tornar jovem, né? E pensar mais na vida e começar a criar um pouco mais de juízo, né? Então na escola não era muito aquele aluno aplicado, assim? Não, até a quarta série, até a minha quarta série primária, eu matava muita aula. É isso que chama matar, né? Desculpa. Eu gazeava, a gente ia para a escola, era um colégio Sagrada Família, e a gente desviava, né? Ao invés de estar na sala, ficava na esquina, na igreja, embromando o tempo, até a hora de tocar. Então, repeti a terceira série, repeti a quarta série, né, umas 2 ou 3 vezes. Então, dei um pouquinho de trabalho aos professores, aos diretores, na época eram as irmãs holandesas, franciscanas, e a meus pais também, né? Também apanhei muito, né? Apanhei muito. E assim foi uma infância meio conturbada, né? Na fase de estudo. Rapaz, eu fiquei uma vez de recuperação, isso tem tempo. Louco, minha mãe foi pesada comigo. E imagina reprovar 3 vezes, né? Era não estava vivo mais não, se isso acontecer. E minha mãe e meu pai pegavam pesado, né? Quando a gente repetia, pegava pesado mesmo. Naquela época era pisa mesmo, né? Era cacete mesmo, né? Cacete botava com sal. Então não era como hoje não, né? Que tem as leis, seria até uma agressão. Mas a gente apanhava muito, né? Eu principalmente apanhei muito, né? Dos meus pais. Mas até aquela mensagem que diz, pau não é santo, mas obra milagre, né? Foi graças a esses corretivos, pesado, duro, também me endireitei um pouco, criei um pouco de jeito de gente, né? Pode assim dizer. Muito bem. E da infância, você carrega assim uma lembrança que ficou marcada, você não esquece jamais, algo muito bom assim. Algo de bom, né? Isso, algo de bom. Olha, na minha infância, uma coisa que marcou foi quando eu ganhei, acho que quando eu ganhei, tem muitas outras coisas, mas quando eu ganhei minha primeira bicicleta, uma monareta, né? Sei. Vocês lembram, né? Monareta é uma Monarch pequena, é isso? É, uma Monarch pequena, né? Ela é quadro menor, né? E eu ganhei. Eu nunca vi. Era uma monareta, chamava, né? Era a miniatura da Monarch. E eu dormia praticamente abraçado com essa bicicleta. Foi a primeira. Imagina. Né? Então marcou isso. Ainda hoje, meus sonhos, né, de galgar e de ter um carro, de ter uma moto, Deus foi me dando esses presentes, também com muita luta, né? Porque Ele diz, faz que eu te ajudarei. Mas foi daquela bicicleta o meu primeiro, digamos assim, transporte na minha fase de infância. Aquilo marcou, foi um presentaço, né, que eu ganhei. Melhor do que roupas, de que... Imagina. Né? O pessoal comenta que quem tinha bike naquela época era pessoal, né? Não era qualquer pessoa que tinha uma bicicleta, não. Não era para todos, não, né? E outras coisas que também me marcaram, que me presenteavam, foi quando eu ia para a feira, lá em Palmeira dos Índios, a feira livre. Sempre eu ia com minha mãe e lá tinha aquelas rodas de pessoas ouvindo os poetas cantando poemas, né? Poemas. E eu pedi à minha mãe presenteava, me dava aqueles literatura de cordel. Tanto é que, ao passar do tempo, de tanto eu ler aqueles cordéis, eu fui me enfeitiçando também, né? E cheguei a fazer o quê? Quase 180 cordéis, né? Sou cordelista também. Apesar de não divulgar, apesar de não ter nenhum livro escrito, mas tenho meus escritos em um caderno, né? Só nunca imprimi numa gráfica, mas fiz também muitos e faço cordel também, né?